Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Diálogo Aberto, que hoje recebe a psicóloga doutora Juliana Orrico. Vou guardar aqui a doutora Juliana. Está chegando aqui. Doutora Juliana está chegando. Olá, Tudo bem, doutora tudo Juliana? bem? Boa noite. Tudo. Boa noite. Seja bem-vinda ao Diálogo Aberto. Obrigada. Você conhece a nossa terra aqui, Fortaleza, Ceará, doutora? Não, morro de vontade de conhecer, mas não fui ainda. Pronto, já fica o convite. Irei, com certeza. Doutora, você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Estou te Tá ouvindo ok? super bem, super bem, super bem. Então, ótimo. Doutora, para iniciar a nossa conversa aqui, eu tenho aqui uma biografia sua que eu vou ler, por gentileza, tá? Tá bom. A nossa convidada especial de hoje do Diálogo Aberto é a doutora Juliana Orrico. Ela é mestre em família na sociedade contemporânea, formada em transtorno alimentar, pós-graduada em Mindfulness, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduada em psicologia conjugal e familiar, pós-graduada em docência do ensino superior, graduada em psicologia, formação em terapia sistêmica, terapia narrativa, formação em psicoterapia corporal e gerenciamento de estresse. Doutora, eu vou parar por aqui, porque senão vai tomar a live toda. É melhor parar. É Doutora, melhor parar. para iniciar aqui, eu tenho vários amigos, inclusive, que sempre falam, doutora, que quer se alimentar de forma saudável, mas muitas vezes a ansiedade não deixa. Tem aquela pessoa ansiosa que vai comer o chocolate, outro ansioso que vai, né, assim. O que a senhora pode falar com relação a isso? A alimentação saudável em relação à ansiedade, doutora? Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Acho que na pandemia a gente tem aí até uma. Não dá para a gente fazer a mesma comparação com pandemia e sem pandemia, né? Mas em relação à ansiedade, quando a pessoa está muito ansiosa, ela precisa ir para. Eu falo que vai para alguma fuga, né? O ansioso, ou ele não come, e ele fica muito agitado e não consegue se concentrar em nada, e ele vai descontar em algum lugar. Pode ser na bebida, pode ser na droga, pode ser no excesso de atividade física. Em algum lugar ele vai descontar. Ou ele vai descontar na alimentação. Por quê? Quando a gente está ansioso, o nosso cérebro, né? Então a gente tem lá o córtex e aí tem o parasimpático e o simpático. E a gente fala que o simpático é o nosso luta e fuga, é o acelerador. Então quando a gente está em nível de estresse muito alto, é ele que está ligado. E aí ele fica lá ligado, o cortisol lá em cima, e aí a gente começa a aumentar essa resistência à insulina, o corpo começa a pedir, a gente fica atrás de carboidrato, açúcar, come, dá aquela sensação de calmaria, de relaxamento, justamente porque a gente comeu o carboidrato, o açúcar, então entra a dopamina, a gente começa a sentir aquela sensação de prazer, só que aí a gente tem aquela queda do açúcar. E aí os nutricionistas falam melhor do que eu, aí meus parceiros de trabalho. E aí, no momento que a gente tem essa queda, o corpo da gente pede mais. E aí a gente precisa comer mais. Então a gente fica nessa gangorra, e aí vem culpa. Então, vira uma gangorra aí da ansiedade que utiliza a alimentação tanto como um amortecedor, né, das emoções, quando a gente não sabe lidar com as emoções indesejáveis, como também como uma punição, às vezes. Certo. Doutora, nesse momento que a gente vem passando de pandemia, o mercado corporativo, ele naturalmente ele já é um ambiente um pouco estressante. Aquele mundo de competição, né?
E nesse momento que as pessoas tiveram que se adaptar, gerou um estresse maior, doutora? Muito maior, muito maior. O nível de estresse, a gente está vendo um aumento muito grande desde as crianças até os adultos e idosos, né? Muitos deles que estão com muito medo de sair de casa, os chamados grupos de risco, né? Vou colocar aí, todo grupo de risco está no nível de estresse muito alto. O ambiente corporativo também demais, porque assim, a gente está lidando o tempo todo com imprevisibilidade, muita gente perdendo emprego, muita gente sem saber como vai se sustentar, então a gente aumentou o nível de ansiedade, de depressão. Tá um caos, né? Eu falo que a gente tem uma pandemia e a gente tem dentro da pandemia uma outra pandemia, que eu acho que é essa emocional mesmo, né? Todo mundo meio desesperado aí. Eu tive um aumento muito grande de busca de tratamento psicoterápico voltado para ansiedade, depressão, isso aumentou muito. Transtorno alimentar também bastante. Doutora, então, assim, o que fazer para reduzir o estresse, doutora? Na verdade, a gente fala que para a gente reduzir o estresse, você tem que sempre... Eu gosto sempre de trabalhar com um equilíbrio, né? Então eu sempre estou muito envolvida com equipes multidisciplinares aí. Sempre. Sempre estou com os médicos, nutricionista, que eu considero que a gente tem que trabalhar todos os pilares da gente. Então, primeiro, a alimentação, que influencia muito. Muito, muito, muito. Eu sempre bato nessa tecla. Porque se você não se alimenta bem, você também, seu corpo não reage bem, sua imunidade não fica boa, você não fica bem com você, não funciona. A parte espiritual, que nada tem a ver com religião, tá? E uma coisa que eu sempre separo, até pra gente respeitar. Óbvio que quem tem uma religião consegue trabalhar a fé, mas quem não tem pode trabalhar a espiritualidade através da meditação. A parte de saúde mental, né? E a parte do corpo, da atividade física, que é manter em movimento. Se você consegue trabalhar esses pilares todos, você consegue reduzir o nível de estresse. Mas eu vou dizer que um deles está capengando, né? Às vezes você está com conflito em casa, as relações ficam mais difíceis agora, todo mundo está vivendo junto, então vai aumentando o nível de estresse em casa. O que fazer? A última coisa que eu falei, que eu tenho dito para todo mundo, tipo, busca uma atividade física. Aquela atividade que te dê prazer, né? Nem que seja uma caminhada. Ah, não dá para sair de casa, uma atividade dentro de casa. Tem diversos profissionais aí disponibilizando online, né? Por quê? Porque você precisa reduzir o seu nível de estresse e você precisa ativar o seu parasimpático, que eu estava falando do relaxamento. E uma coisa básica, que é a respiração, que é aprender a respirar, né? Na verdade, todo mundo respira muito torácico, então a gente fica na hiperventilação, ativando o tempo todo luta e fuga. A pessoa fica em alerta, não consegue entrar em relaxamento. Certo. Quem está nos assistindo aí, pessoal, pode enviar aqui perguntas para a doutora Juliana, tá? Estamos aqui à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Doutora Juliana, nós estamos em um início de ano, não é? E geralmente o início de anos é um tempo, né, para você definir metas. Então, assim, quais as dicas que você poderia dar para as pessoas estabelecerem suas metas, doutora? Isso é uma atividade que eu passo para todos os pacientes, todos, 100%. Assim, eu falo para, antes de terminar o ano e iniciar o próximo, fazer as metas, né? Como é que eu falo que devem ser essas metas? Essas metas devem ser metas, coisas que você tem vontade que aconteça. Então, eu falo que a gente tem uma lista de metas para a vida e aquela lista que você vai aumentando sempre. Então, tipo assim, quero andar de balão. Faz a lista, tá? E bota lá na lista. E você tem a meta, a lista anual. A lista anual, ela tem que ser focada, tem que ser direta, frase afirmativa e valor exato. Então, por exemplo, dá exemplo de perda de peso. É uma coisa que o pessoal quer muito. Assim, quero perder 10 quilos. Aí bora dizer que a pessoa pesa 60. Aí ela perde 10 e aí foi para, sei lá, para 50, só que aí ela ganha 20. Aí ela perde 10 de novo. Então, tipo assim, ela até perde 10, só que ela volta para o mesmo número que ela estava. Então, parece ser uma coisa simples, mas é muito melhor a pessoa colocar, quero pesar 50,
e aquele número ser exato e ser um número, né, que eu falo que tem que ser real também, que não dá para dizer, quero virar milionário. Então, a gente tem que lidar com o fato real. A mesma coisa no trabalho. Quero aumentar tanto por cento, quero progredir no trabalho, nas relações. Então, sempre metas afirmativas em um lugar que você veja sempre e pegando todas as áreas da vida. Isso daí eu recomendo para todo mundo. Certo. Doutora, chegou uma pergunta aqui do seguidor, Roger. Qual foi? Ele tá perguntando, doutora, por que temos em nosso país um grande índice de feminicídio? Pergunta difícil essa, né? Porque tem alguns motivos, né? Mas bora lá, assim, eu acho que a pandemia aumentou muito, não só o feminicídio, né? A gente tem que olhar, acho que num todo aí. Aumentou muito o índice de violência, muito, porque assim, as pessoas elas vivem relações abusivas, tóxicas, e muitas vezes elas não, quem está dentro da relação, ela não consegue perceber que ela está dentro dessa relação, né? Na relação abusiva, a gente fala que a pessoa ela vive uma relação de duplo vínculo, onde o abusador, no caso, né, ele sempre está dando uma sensação para a pessoa que ela também é responsável por aquilo, ela é culpada por aquilo que está acontecendo com ela. E aí isso vai galgando. Então, numa escalada, o nível de violência, às vezes uma violência verbal, vai passando por uma física e vai galgando, e a pessoa ela vai amortecendo e vai achando que aquilo é normal, né? E aí acaba acontecendo alguma coisa grave, né, com isso, justamente porque em algum momento acontece alguma briga, aumenta o ciúme, aumenta o estresse, aumenta o desespero, muitas pessoas acabam entrando em surto e acabam ocasionando uma coisa pior mesmo. Mas aí eu já falo que eu acho que é ambos os gêneros, viu? Não tenho visto só para um lado, não. Certo. Quem está nos assistindo aí pode enviar perguntas aqui para a doutora Juliana. Doutora, eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade de foco, né? Sim. Às vezes quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. O que fazer, doutora, para você realmente focar naquilo que importa? Essa coisa é multifocal, né? O ser humano tem a gente, né, aprendeu que a gente pode ser multitarefa, né? Que é fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E isso é uma lei do engano enorme, né? Que você pode até fazer, mas você não consegue ter performance e êxito em todas essas tarefas, né? Então, a gente primeiro precisa aprender a focar. Só que a gente vive uma era aí, eu vou chamar, né, essa contemporaneidade, que está marcada de que quanto mais faz, mais valor você tem, né? Então, quanto mais você trabalha, parece que as pessoas elas competem até para ver quem dorme menos, quem não almoça, quem, né? E como se isso desse mais algum valor para a pessoa. E ela acaba pegando mais tarefa do que ela dá conta. Qual o resultado disso? O nível da atenção da gente, ele cai, né? E aí, consequentemente, também o foco, e não consegue manter, né? Então, para a gente trabalhar o foco, a gente fala que a gente precisa trabalhar a regulação da atenção. Uma das técnicas que eu gosto, que é inclusive a que eu passo, que é a da Mindfulness, é justamente isso, é ensinar a pessoa a regular a atenção dela. O que significa regular a atenção? É manter no momento presente, né? Não para o passado e não para o futuro. Então, é você focar no aqui e no agora. Isso é através de práticas formais e prática informal. Mas aí tudo baseado em alguns protocolos. Certo. Doutora, isso que eu ia lhe perguntar. Quais os benefícios do Mindfulness? Dá mais? Vários. Que eu sou suspeita, que eu gosto muito, 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 muito. É uma coisa que eu falo que mudou para mim, para minha vida, mudou meu trabalho e eu acho que todo mundo se beneficia de alguma forma. Primeira delas que eu acho que é uma técnica que ensina a gente a não mais reagir às situações, né? Então, assim, eu tô numa situação de estresse, por exemplo, e a primeira coisa que eu faço é reagir àquela situação. A Mindfulness faz o que com você? Eu percebo a situação, eu sinto a situação, eu sinto emocionalmente, sinto no meu corpo, eu penso e eu ajo.
Então, tem uma não reação, né? E aí a gente consegue ter atitudes mais assertivas, comportamento mais assertivo, né? E aí você consegue lidar de uma maneira melhor, diminuir o nível de estresse. Isso a gente já tem outro benefício. Dormir melhor, aumenta a cognição, melhora a imunidade. A gente tem vários estudos que mostram resposta para dor crônica, né? Então a pessoa consegue diminuir nível de dor, passar por situações delicadas, doenças crônicas, de uma forma mais amena. A gente tem também diminuição de pressão, risco cardiovascular, entra bastante coisa aí. Eu sou mega suspeita, eu acho que vale muito a pena. Doutora, eu conheço muitas pessoas que são fechadas, né? Assim, como se tornar pessoas mais leves, doutora? Ó, você falou até o termo fechado, né? Tem gente que é fechado e aí cada um tem um jeito de ser, né? Tem pessoas mais expansivas, outras mais fechadas, mais tímidas e tal. E você também trouxe a questão do ser leve, né? Não levar a vida tão pesada, né? Uma das coisas que eu falo, primeiro de tudo, é que assim, primeiro a pessoa ela tem que se aceitar como ela é. Então, o caminho para uma boa saúde mental é você ir para o caminho da autenticidade, que é você reconhecer o que você tem de qualidade, de dificuldade, tentar melhorar o que você puder de dificuldade, mas tentar perceber também que você é diferente do outro, mas você é um ser único, particular, é gostar de si mesmo, que é praticar essa questão da autoestima, né? Agora, a questão de ser pesado é que, às vezes, o que eu acho que vai acontecendo com algumas pessoas é que a gente vai levando ao longo da vida, né? Algumas porradas aí, e vai aumentando, até para aumentar a resiliência, a gente vai meio que fechando cascas, né? E vai ficando aquela pessoa mais dura, com dificuldade de expor sentimento, acaba que é uma pessoa que às vezes pode ser mais grossa com a outra, mas na verdade por dentro tá aquela pessoa ali morrendo de medo, tentando proteger aquilo de fora para poder se relacionar, né? A essas pessoas eu indico uma terapia, né? Para poder viver de maneira mais tranquila, mas desde já eu acho que a gente prestar atenção mais no que a gente tem de ganho do que na falta, né? Porque eu acho que a gente está muito voltado para o que falta e pouco para o que se tem, valorizar o que se tem. Doutora, o que leva as pessoas a perderem o sono, né? A insônia? O que leva, doutora? A insônia, são multicausas, né? Mas, assim, a primeira é aquilo que a gente estava conversando no início, né? Então, quando eu estou com o meu simpático muito ativo, eu vou estar o tempo todo com o meu nível de estresse alto, com cortisol lá em cima, né? Que é o hormônio do estresse. Então, dificilmente eu vou conseguir entrar no estado de relaxamento. Se eu entrar no sono, provavelmente eu fico naquele sono vigília, né? Então, tem muita gente que às vezes dorme a noite toda e acorda no outro dia e fala: nossa, acordei me sentindo cansado. E esse sentir cansado é justamente porque não entrou num sono profundo, porque ficou o tempo todo numa atividade cerebral muito forte, né? Tem pessoas também que têm uma hipersonia, né? Que no caso dorme muito e mesmo assim não descansam. Isso também não significa que essa pessoa dorme bem. A gente também chama isso de distúrbio do sono. Hoje, além do nível de estresse que está mais alto e nível de estímulo muito alto, a gente tem também o excesso de telas, de celular, de computador. Que apesar de que muita gente fala assim, Ju, eu pego no sono mais rápido com o eletrônico, eu pego também. A questão é que você não tem a mesma qualidade do sono, né? Assim vale para a bebida alcoólica também. Ela é um bom indutor do sono, mas ela não é um bom mantenedor do sono. Então também não... A gente tem aí algumas causas hoje em dia para não se dormir tão bem, né? Certo. Doutora, a Kátia Carvalho, aí de São Paulo, ela pergunta qual a diferença de fechado e reservado. Entendi. Uma pessoa fechada e reservada? Eu acho que... A pergunta ampla essa. Deixa eu até pensar para responder. Acho que a pessoa fechada... Eu acho que para mim seria mais ou menos a mesma coisa, né? Entre uma pessoa fechada e uma pessoa reservada.
Mas acho que normalmente as pessoas reservadas são aquelas pessoas que não gostam muito de se expor, né? São aquelas pessoas que não gostam muito de rede social, que não, né? E tem as pessoas mais fechadas, que às vezes pode ser uma dificuldade, acho que, de se colocar, né? Que não é nem que a pessoa ela é reservada, não sei. A pergunta ficou um pouco ampla aí, mas acho que seria por aí. Doutora, e o que é o sonho, né? Assim, o que é que leva a pessoa a sonhar? O sonho é uma manifestação. Óbvio que eu não vou entrar em religião, até porque, assim, não conheço todas, né? Então, não posso nem falar pelo lado da religião, tá? Mas eu vou te chamar de um fenômeno psíquico, uma manifestação psíquica de conteúdos que normalmente você não traz para a consciência. Então, são conteúdos inconscientes, subconscientes, que eles se manifestam quando você... como se você descansasse um pouco e aqueles conteúdos, eles começam a se manifestar. Coisas que você não colocou para fora durante o dia, ou até situações que você vivenciou e aí naquele momento essas situações elas são criadas aí, manifestadas através dos sonhos. Certo. Doutora Juliana, o que a meditação proporciona para o equilíbrio da mente, doutora? Quais os benefícios da meditação? Que a gente estava falando, né? Quando a gente medita, a gente está agindo na regulação, né? Então, tanto na regulação da atenção, que é aquilo que a gente estava conversando, de você focar no momento presente, então você aumenta a performance, foco, diminui o estresse, doença cardiovascular, etc. Como você também tem ela age na hipófise, né? Então, a gente tem aí uma regulação das emoções. E aí essa pessoa ela aprende também a ter uma estabilização das emoções. Então, aprende a lidar com as situações de maneiras mais assertivas. E aí, consequentemente, diminuir índice de depressão, controlar a ansiedade, quando a ansiedade está muito alta, que se torna um ataque. Acho que seria por aí. Certo. Mas a gente pode ficar até repetitivo com o que eu falei antes, né? Doutora Juliana, o que é transtorno alimentar? Transtorno alimentar? A gente vai fechar um transtorno alimentar quando a relação que a pessoa estabelece com a alimentação, ela causa sofrimento. Então, isso de grosso modo, tá? Porque dentro do transtorno alimentar, a gente tem diversos tipos. Aí a gente tem os principais, que é o pessoal mais sabe aí, que a gente tem a anorexia nervosa purgativa, né? Que é aquela que a pessoa restringe o pouco que come, põe para fora. Anorexia nervosa restritiva, de simplesmente não comer. A bulimia de comer e botar para fora. E não só botar para fora, tá? A gente tem a bulimia também através de medicação, através de excesso de atividade física. Tem outros comportamentos que se enquadram na bulimia. A gente tem o transtorno de compulsão alimentar, tem diversos transtornos. Quando não se classifica em nenhum, ou quando a gente fala que a pessoa ela permeia entre os transtornos, a gente vai ter o TANI, que é o transtorno alimentar não identificado. E aí, se você perguntar as causas, elas são multifatoriais, desde relações dinâmicas, né? Familiares, relacionamentos, a traços de personalidade, pessoas mais rígidas, mais perfeccionistas, mas a gente Certo. Doutora Juliana, o que é a síndrome do comer noturno, doutora? A síndrome do comer noturno é quando a pessoa, quando chega o período da noite, né? É onde ela vai... Normalmente, tem pessoas que fazem isso até dormindo mesmo, né? Estado de sonambulismo. E aí, quando acordam, se dão conta de que comeram demasiadamente, né? Ou comeram coisas que durante o dia não comeriam. Por exemplo, as pessoas que fazem dietas muito restritivas, né? Essas pessoas, elas acabam proporcionando alguns tipos de transtorno alimentar. Por quê? Porque elas se restringem muito a determinados alimentos. Agora mesmo que vem esse modismo de intolerância a isso, alergia a isso, às vezes a pessoa nem né? Só que ela começa a restringir tanto e deixar o corpo dela tão em privação
que ela acaba aumentando até o foco no que ela quer comer, e aí, às vezes, em outra situação, ela vai comer aquilo que ela não comeria, como isso, como em estado de vigília. Essa pessoa vai acabar comendo de noite tudo que não comeu durante o dia. Certo. Quem está nos assistindo pode enviar aqui perguntas para a doutora Juliana. São muito bem-vindas aí os questionamentos. Doutora, nós estamos aí vivendo um momento já aí próximo às Olimpíadas, né? Que já foi adiada do ano passado, e Sim. esse ano ainda tem a expectativa aí, como é que vai ser e tudo. Para um atleta de alto rendimento, essa ansiedade, se vai ter Olimpíada, se não vai, isso aí altera, doutora, afeta o seu desempenho, doutora? Altera muito, assim, alguns atletas mesmo que eu acompanho, eles estão sofrendo muito, porque é aquela coisa de você ir treinando, as provas não aconteceram, desde os triatletas aí, né, com essa questão vai ter Ironman, não vai ter Ironman, são pessoas que mantêm um nível alto, né, de exercício diário, na pandemia sofreram muito com a queda, né, e aí agora começaram a correr atrás, para tentar recuperar isso daí, e aí ao mesmo tempo não recuperaram ainda totalmente, então às vezes um tempo que tinham não está ainda como era igual, e aí começam até a questionar o próprio esporte, né? A própria missão, né? Porque o atleta de alto rendimento aquilo é missão de vida, né? Então afeta muito, muito para os atletas. Certo. Doutora, chegou aqui uma pergunta agora da minha mãe, que está assistindo a live, Marta Pereira. Minha mãe Marta diz assim: doutora Juliana, no isolamento social, faço exercício físico com personal em aula online e estudo bastante. Para não ficar ansiosa, existem outras dicas ou somente a atividade física resolve? Minha mãe Marta. Eu acho que adorei o que a sua mãe fala. Parabéns para sua mãe. Eu acho que ela encontrou duas coisas muito boas, que também são coisas que eu também faço, né? Que é atividade física e estudar. Eu acho que isso ajuda muito a cabeça da gente, né? Porque a gente queria novas metas, né? Porque o que é que a pandemia fez, né? A gente tinha um monte de meta. Então, em 2020, fazer aquilo outro, agora a gente já em 2021, né? Então, o tempo todo, essa coisa de o que é que eu vou fazer agora, né? E aí vem a pandemia e fala assim, ó, tudo que você criou de meta, você não vai fazer mais nada, né? E aí, nisso, todo mundo se perdeu, que acabou os objetivos, bateu o desespero. Então, criar novas metas curtas dentro do novo período, lidar com o real, né? Eu acho que isso é bacana. Então, o que é que eu posso fazer? Né? O que é que eu posso, nem que seja dentro da minha própria casa, o que é que eu posso, dentro de casa, criar como meta de estudo, de livros, enfim, esse eu acho que é uma via. A outra via, acho que da atividade como ela fez. A outra via que eu acho que é importante é o que eu estava conversando antes, da espiritualidade, que eu acho que ou através da fé, ou através da própria meditação, né? Mas a pessoa tem aquele momento que ela tem essa conexão, né? Que ela aterre, que ela entenda que ela faz parte de um todo, né? Que ela está preenchida, que ela está com ela mesma, que a gente fala que é trabalhar essa solitude, que a gente ficar bem sozinho também. Acho que isso é muito importante no período que a gente está vivendo. Mas de resto, sua Certo. mãe está super de parabéns. Doutora, existem aquelas pessoas que são muito aceleradas, né? É importante dar uma desacelerada, doutora? E se Sim, é, e se é, quais as dicas para desacelerar? sim, sim. Eu até me encaixo numa delas, tá? Eu sou uma pessoa tranquila porque eu desacelero. Mas eu acho que uma das dicas, inclusive, que eu faço é você praticar atividade física e respirar. Aprender a fazer a respiração abdominal para dar realmente essa desacelerada. E toda vez que perceber que está muito acelerado, fazer as pequenas pausas durante o dia. Porque em alguns momentos a gente se pega, né? No piloto automático, requisição daqui, da família, do trabalho, dali, daqui. Quando você vê, você está tomado e está ali em cima, no nível muito alto. Então, nesse momento, fazer umas pausas, né? Eu falo que é a pausa de 1 minuto,
que é você parar e respirar, prestar atenção no corpo, né? Eu ensino muito também o check-up, que é você parar, perceber o que você está pensando, perceber o que você está sentindo emocionalmente, perceber o que você está sentindo fisicamente. Eu acho que fazer essas pausas durante o dia, ela convida você a parar um pouco, a desacelerar um pouco. Certo. Doutora, nós falamos agora há pouco do esporte, né? E tem aí a psicologia do esporte. Quais as características do líder no esporte, doutora? Do líder? É. Eu acho que a característica do líder no esporte, porque isso acaba que vira até não sei, acho que é uma questão até de opinião até, né? Eu acho que ela se baseia muito no líder fora do esporte também, né? Que é aquela pessoa que já é mais proativa, que é aquela pessoa que tem Acho que depende do esporte também, porque a gente pensa nesse esporte coletivo, né? Então, essa pessoa que tem esse olhar mais sistêmico, mais coletivo, que é mais mediador, que sabe... Acho que pensar mais pensar no geral para pensar no resultado final, que tem esse olhar sistêmico, né? Certo. Doutora, eu gostaria que você fizesse uma relação aí da empatia e o preconceito, doutora. Ah, tá. Essa semana até falei disso aí um dia, né? Porque é um assunto que até me pega bastante, assim, né? Eu sou baiana e vivi muito tempo fora, né? De Salvador. E aí a gente escuta bastante piada. E, é piada. É porque, né? Não tem nada não. Você não liga não, né? Você não liga não, né? E aí, nesse você não liga não, a gente liga, né? Bastante. E aí eu fico pensando muito, né? Eu acho que essa questão do preconceito é justamente essa dificuldade que as pessoas estão tendo de desenvolver empatia, que é de se colocar no lugar do outro, né? Que é perceber que, assim, aquilo que eu falo pro outro, que eu faço o outro sentir, se fosse eu que estivesse sentindo aquilo, né? E, infelizmente, hoje, o que eu tenho visto em vez de a gente ter um aumento, né, de desenvolvimento de empatia, eu tenho visto uma diminuição, né? Principalmente os mais jovens, que é uma coisa que eu falo o tempo inteiro com meus filhos, inclusive, né? É de olhar para o lado, né? É de perceber o outro, é de ter responsabilidade afetiva. As pessoas, elas agem sem pensar em como o outro vai ficar, pensando muito nelas mesmas, né? Muito egoístas, egocêntricas, nesse sentido, buscando só o próprio desenvolvimento pessoal, né? Então, eu acho que enquanto a gente continuar dessa forma, sem desenvolver empatia, o nível de preconceito vai aumentar com certeza, porque as pessoas, infelizmente, classificam, né? Então, esse aqui é certo, esse é errado, esse é feio, esse é bom, esse é branco, esse é preto, esse é isso, esse é aquilo. E agora, então, vem o pessoal aí que defende que, tipo, tudo agora é um absurdo, tudo é preconceito também, que eu acho que isso piora o preconceito. Porque aí começa a classificar tudo, rótulo em tudo. Então, acho que a gente está passando aí uma transição e eu tô vendo principalmente os mais jovens parece um vácuo, assim, uma dificuldade de pensar em coisas mais importantes, mais substanciais e um pensamento muito simplista, né? Muito fútil, muito... Acho que tem algumas frases que eu acho bacana, assim, eu gosto muito do Cortella, né? E ele fala muito disso, né? Do pessoal que não quer passar, não quer ser estagiário, né? Já quer virar dono, já quer virar chefe. E eu acho que permeia por aí essa coisa de não ter a humildade, não ter a simplicidade, não saber respeitar o próximo. Isso daí, esse assunto dá pano pra manga aí. Mas devia ser disciplina nas escolas e empatia. Quem está nos assistindo aí pode enviar perguntas aqui para a doutora Juliana. Doutora, eu conheço pessoas que só falam no passado, doutora. Parece que vivem no passado. Como fazer para se desvincular do passado e viver o presente, doutora? Ou seja, como fazer para deixar o passado no passado, doutora? Sim.
A gente, dentro da terapia cognitiva, a gente fala que a gente tem os erros cognitivos, né? Que são as crenças distorcidas que a gente forma aí na primeira infância, adolescência. Um deles, né, que a gente é o pensamento do deveria. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Eu acho que entra muito nessa pergunta que você está me trazendo agora, que é quando a gente fica muito preso ao que a gente já fez, ao leite que já derramou, né? E a gente não olha para frente. Então, quando eu estava falando com você, é olhar o copo meio vazio, é olhar a falta, é olhar o que passou, né? E você não percebeu o que você pode ter, os ganhos, e até você ir atrás do que você quer, né? Mas também prestando atenção no que você tem. Porque dessa forma, você consegue se desvinculando, você consegue perceber os presentes diários. Porque a gente tem presente diário todo dia, mesmo em sofrimento. Às vezes fica difícil de enxergar, mas sempre tem. Se você parar agora e prestar atenção no seu dia, alguma coisa boa te aconteceu. Eu sempre falo isso. Então tem um exercício até da gratidão, né? Que é antes de dormir, você parar e pensar o que te aconteceu de bom no dia. Então, às vezes, foi um amigo que te mandou um bom dia. E aquilo te fez sorrir durante o dia. E isso é muito, que é um presente naquele dia. Você saber que você é amado por alguém, né? Então, eu falo que essas pequenas coisas, elas fazem a gente prestar atenção no momento presente, reclamar menos, né? E viver menos o passado. É isso aí. Obrigado, Érica Sampaio, aqui parabenizando a live. Obrigado aqui a Padria do Carro. A Padria, diretamente lá de Florença, na Itália, aqui nos assistindo. Muito obrigado, Padria. Você é sensacional. Muito obrigado. Doutora Juliana, eu gostaria que a senhora falasse um pouco também com relação à autoestima, doutora. Né? Eu conheço pessoas que têm autoestima baixa, né? Que às vezes não sabem o valor que têm, fica se vitimizando, sabe, doutora? Eu queria ouvir sobre autoestima e aí a vitimização, doutora. Na verdade, a autoestima, né, não é... Tem gente que às vezes acha que assim, eu vou, a partir de amanhã, vou acordar, vou olhar para o espelho e vou me amar, né? E aquela pessoa que está com a autoestima baixa. A autoestima, ela precisa ser um exercício diário, né? Então, para a gente ter uma autoestima alta, a gente precisa praticar a autoestima. A gente tem um autor, que o nome dele é Nathaniel Brander, que ele tem os livros antigos aí, né? Que a gente fala dos 6 pilares da autoestima. Então, assim, você praticar o autoconhecimento, que é aquilo que a gente estava conversando. Então, é saber quem você é, você saber validar as suas habilidades, qualidades, potencialidades, você perceber que o que você tem de dificuldade é um traço seu, mas ele precisa ser incluído, precisa ser validado. Você estabelecer relações sociais, relações amorosas, relações que não sejam tóxicas, então que sejam relações sadias, porque relações tóxicas, elas minam a autoestima, né? A pessoa começa a se sentir menos, é muito ruim. Deixa eu pensar mais aqui. Você perceber também os ganhos, né? Então, por exemplo, assim, ter um ofício, né? Mesmo que não seja um trabalho com remuneração financeira, mas ter propósito, trabalhar um propósito de vida, para você ver o resultado daquilo que você vai. Então, assim, são alguns pontos que precisa ser trabalhado diariamente, de vez em quando cai, porque não é todo dia que a gente está, né? Mas lembrando que quando a gente se exercita sempre essas questões da autoestima, dificilmente a gente deixa de ter uma boa autoestima, né? E uma coisa que me chama muita atenção, como a gente é muito focado na falta, no defeito, né? Principalmente o ocidental aí, o tempo todo a gente está tentando arrumar, né? Desde a parte estética, então, eu preciso mexer aqui. Por exemplo, agora mesmo, quando eu estava conversando com você, eu reparei que eu tô com a marca da touca, né? De natação, que eu fico eternamente com essa marca aqui. Então, o tempo todo, quando a gente presta atenção, o nosso olhar está enviesado para o que a gente considera de defeito nosso. E aí, nesse momento, a gente também está minando a nossa autoestima, porque a gente não está validando o que a gente está de positivo, a gente deixa de focar no positivo e passa para olhar o que não está bacana. Doutora, tem uma pergunta aqui da Carla. Doutora Juliana, o perfil comportamental interfere no comportamento de viver no passado? Sim, sim, sim.
Depende, aí a pessoa normalmente que vive no passado é aquela pessoa que reclama bastante, que, que tá sempre, já acorda reclamando, não tá sempre de mau humor, pessoa mais ranzinza, normalmente, né? Ou a pessoa pode estar também com um transtorno de humor, né? E essa pessoa também pode estar com uma depressão, uma distimia, algum outro transtorno que leve ela a também ficar dessa forma. Doutora, uma pergunta da Ana Lazar, diretamente lá Sim. da Itália. Ela pergunta, doutora, como podemos perceber se uma pessoa é bipolar e de quanto tempo eles surtam e ele pode ser perigoso? Ó, não dá nem para te dar o diagnóstico aqui agora, porque assim, o transtorno bipolar é um dos transtornos que ele é bastante confundido com outros transtornos, como a esquizofrenia, por exemplo, tá? A grosso modo, o que é que a gente fala? Que a pessoa ela tem uma oscilação, né, de humor, que ela vai da euforia para depressão, tá? Só que a gente tem outros transtornos de humor aí que a gente sabe que também, como a distimia, que a gente também pode ter uma oscilação. Então, mais indicado é fazer uma avaliação psiquiátrica para fechar um bom diagnóstico. É sazonal, né? Eu vi que você perguntou aí do período, mas varia de pessoa para pessoa. E o perigo também depende de pessoa para pessoa. Tem perigo para alguns, sim, alguns casos mais graves, que essa pessoa pode colocar em risco a ela ou a outra pessoa perto dela. Mas isso é muito delicado. Eu acho mais fácil, né, a pessoa passar por um profissional para ter um bom diagnóstico e ter muito cuidado, porque às vezes é mal diagnosticado e aí mal tratado, que acaba recebendo outras medicações que não são a que deveria, acaba piorando o quadro, entrando até numa depressão profunda. Doutora, você falou aí há pouco tempo no mau humor, né? Assim, eu gostaria de ouvir. Tem pessoas que são muito mal-humoradas, né? Como tratar isso, doutora? Se for uma questão de psicopatologia, né, a gente trata no consultório, fazendo essa pessoa se autoconhecer, percebendo por que ela está tão, né, tão focada, né, no que é de negativo, fazendo ela ampliar, olhar para o copo mais cheio. Acho que isso sim, né? Agora, se for sei lá, uma escolha de vida da pessoa, que tem as escolhas que a gente faz também, né? Que até você me perguntou o negócio da vítima, eu acabei que eu não te respondi, né? Mas assim, a gente escolhe coisas na nossa vida, a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas. E a maneira como a gente age também, a gente pode escolher ser de outra forma. Então, eu acho que depende muito do que a pessoa quer para ela, se ela tá bem vivendo daquela forma, né? Que às vezes a pessoa, para ela, tá tudo bem viver desse jeito. Certo. Doutora, uma outra pergunta que chegou agora lá da Itália. Qual é o perfil de um alcoólatra? Ele bebe todo dia ou não? A gente tem mais de um tipo de alcoólatra aí. A gente sabe que é quem bebe demasiadamente, né? Mas a gente tem que lembrar também que o que está mais, assim, um fator mais importante quando a gente fala de qualquer tipo de dependência química é quando a gente sabe que aquela pessoa ela precisa daquela substância para ela poder ficar bem, tá? Então, para amortecer de alguma forma aí, ou angústia, ou nível de. E essa pessoa ela tem uma dependência a nível de, se ela deixa de ingerir aquela substância, ela vai ter uma abstinência, que é aquele desespero, aquela fissura, aquela vontade de ingerir de novo. Eu acho mais fácil generalizar classificando dessa forma do que falando a quantidade, sabe? Mas óbvio que é aquela pessoa que depende da bebida. Certo. Doutora, e tem pessoas que ela esquece de si e só pensa no outro, né, doutora? Sim. Assim, até na relação amorosa, né? Uhum. Isso é complicado, né? A pessoa tem que primeiro gostar de si para depois gostar de outro, né, doutora? Sim, sim. Eu falo que assim, que a fórmula, né, para, sei lá, agora pensar aí para as relações darem certo, né? É quando a gente tem aquela matemática que 1 mais 1 é igual a 1 mais 1, sabe?
Porque o que acontece muito é que as pessoas elas fazem 1 mais 1 igual a 2, né? Então fusionam, sabe? E aí deixam de incluir individualidade. Então, até quando você vai ver foto de perfil, claro que não para todo mundo que coloca essa foto de perfil, que tem que ter um maior cuidado para falar, né? Mas a pessoa ela nem tem mais uma foto individual, ela já tem com outra pessoa. Vira aquela coisa grudada ali o tempo todo, fusionada, né? Esse tipo de relação normalmente sufoca um dos dois lados, né? E essa falta de expressão de ambas as partes leva ao adoecimento psíquico, né? Então, ou, por exemplo, eu me preocupo tanto com o outro que eu deixo de olhar para as minhas necessidades. A partir desse momento, provavelmente eu já estou colocando um peso no outro muito maior do que ele necessitaria naquele momento. E eu acho que quem está sendo vítima sou eu, mas na verdade eu estou sobrecarregando outra pessoa porque eu exijo demais dela uma coisa que ela não pode ser. Porque eu conheci ela daquela forma, só que eu quero que ela seja de outro jeito, né? E essa relação fica desbalanceada. Então, sim, eu acho que a gente tem que estar com outras pessoas para a gente somar, não para a gente completar. Ninguém completa ninguém, né? A gente se soma. Doutora, outra pergunta aqui. Doutora Juliana, com essa pandemia, o que podemos fazer para controlar o estresse das crianças? O que eu tenho feito com os meus até, tá? É atividade, boto para fazer atividade física, tento diminuir, literalmente a palavra é tento, porque aumentou o nível de eletrônico, mas eu também tive que deixar também. E eu tô falando o que eu passo, a mesma coisa que eu faço dentro de casa, tá? Procuro estabelecer momentos para também conversar com eles e fazer atividades com eles. Então, assim, toda hora eu procuro coisa de pintura, sabe? Essas coisas, vou colocando coisa em casa, atividade extra, livro, o tempo todo estimulando para que eles tenham outras coisas para fazer, estabelecer diálogo, é o máximo que dá para fazer nesse momento, né? Assim, conversar bastante com eles para eles entenderem o momento que a gente está passando. Agora até que a gente está tendo essa volta aí, né? Os meus mesmos já estão tendo esportes fora, com máscara, tudo, mas já conseguem pelo menos dar essa respirada, né? Que pra gente tá difícil, imagine pra criança, né? É isso aí. Doutora Juliana, nós estamos indo aqui para a reta final da nossa conversa. Quando completa 1 hora que o Instagram corta, né? Sim. Antes de lhe passar para as considerações finais, eu quero aqui deixar um aviso aqui. Quem não segue ainda o Diálogo Aberto, pedir para seguir. Acima da sua tela aí, diálogo.aberto, clica, segue e acompanha toda a nossa programação de lives com muito conteúdo e a participação de todos. E também seguir aí o Instagram da doutora Ju Rico aí, também que sempre tem Obrigada. conteúdos importantes. Doutora, você é baiana, mas mora em São Paulo, é isso? No momento eu estou em Salvador, desde a pandemia eu estou em Salvador. Mas eu estou em São Paulo já tem mais de 10 anos. Mas agora eu estou em Salvador. Ah, tá. Doutora, eu vou fazer aqui um print aqui da nossa tela. Aí eu gostaria só que você desse uma regulada aí, né, subisse um pouco aí a tela aí. Subir? Como é que sobe? Ir para trás? Pronto, acho que tá legal. Assim, tá Pronto, tá bom? bom. Eu vou tirar os comentários aqui só para tirar esse print, tá? Tá. Vamos lá. Pronto, doutora. Tirou? Então, doutora Juliana, uma honra grande para o Diálogo Aberto. Tá? Muito obrigado pela sua atenção, você ter dedicado o seu tempo tão importante aqui para tirar dúvidas. E eu gostaria que você deixasse a mensagem final aí para quem está nos assistindo, doutora. Eu te agradeço pelo convite, um prazer te conhecer. Acho que foi bacana aí esse bate-papo, né? Você viu que tem bastante dúvida, bastante, né? Eu acho que assim, a minha mensagem final, eu acho que já que a gente falou de empatia e diante desse assunto que está vindo tanto essa semana aí que surgiu, acho que foi no BBB também, né? Do preconceito.
Eu acho que seria a gente até tentar praticar um pouco mais isso mesmo, empatia, desenvolver mais esse olhar para o outro, né? Praticar atividade física, meditação, esse olhar para a gente, para o mundo. Eu acho que a minha mensagem é paz, né? Que essa É isso aí. pandemia termine, que as vacinas cheguem, né? E acabe isso Doutora, daí. você falou aí dessas discussões do BBB, né, que está acontecendo, Sim. né? Na próxima quarta-feira agora, doutora, depois de amanhã, nós vamos receber aqui, no Diálogo Aberto, a vice-campeã do BBB número 6, Ah, que legal! a Mariana Felício. Ela foi vice-campeã do BBB 6 e casou com um participante do BBB que ela esteve, que foi o Daniel Saulo. Casaram e tiveram 4 filhos, doutora. Que bacana! Ela vai estar conosco aqui depois de amanhã, vai falar de toda a história dela, como ela chegou no BBB, e vai falar também desses momentos né, de polêmicas, de temas dentro da casa. Enfim, é importante a participação de todos. Quarta-feira, às 19 horas, aqui no Diálogo Aberto. Que E, bacana! doutora Juliana, aguardamos aqui a sua vinda ao Ceará, Fortaleza. Irei. Irei, tô com vontade de ir. Tá? E Obrigada pelo convite. essa nossa live aqui vai ficar salva aqui no Diálogo Aberto. Quem não assistiu toda, pode ir lá assistir a parte que não assistiu, pode encaminhar para quem tem interesse, ok? Pois, doutor Juliano, boa noite, que Deus abençoe aí. Boa noite. Parabéns pelo seu grande Amém. trabalho, doutora. Obrigada. Obrigado a todos. Tchau, Obrigado a tchau. todos que participaram. Até quarta-feira, às 19 horas. Tchau, doutora. Tchau, tchau.